Bom dia, estudantes. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Mauricéia e vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa e geografia para os 4º anos e acelera. E vocês já sabem, essa aula, começa aqui ao vivo às 7h30 da manhã no canal 22.3. Mas se por um motivo qualquer você não puder assistir, você poderá assistir à tarde, depois terá reprise e também pode acompanhar pelo canal Educa Recife no YouTube. E aí você pode aproveitar aí se estiver em casa, se estiver na escola, senta aí, presta atenção, fica ligadinho, porque a aula de hoje é bem interessante. Nós vamos trabalhar 2 gêneros textuais, basicamente que falam sobre perguntas e dados. Vocês vão gostar e vão aprender bastante. Presta atenção, se liga aí. Vamos lá? Olha só, vocês gostam de responder pergunta? Tem muita gente que não gosta de responder pergunta. E vocês, gostam? E de fazer pergunta? Vocês gostam? Aí sim, tem pessoas que gostam mais de perguntar do que responder. E pergunta, responder, fazer, são os dados principais do tema da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre o gênero textual formulário e questionário. Então, são 2 gêneros que têm o objetivo de coletar dados, mas eles têm diferenças. Que diferenças são essas? A gente vai ver durante a nossa aula. Presta atenção para poder vocês ficarem craque respondendo formulários e questionários. Tá certo, gente? Vamos lá? Então, nós vamos iniciar falando sobre formulário. Então, nossa aula, vamos iniciar falando um pouquinho, vocês vão conhecer as características de um formulário, como preencher um formulário, o que é que a maioria dos formulários pede. Em sequência, a gente vai falar sobre o questionário. Então, presta atenção, existe uma diferença entre o gênero formulário e o gênero questionário. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 2. Então, presta atenção para poder compreender direitinho como preencher, como responder, tanto o formulário quanto o questionário, certo? Então, veja aí, vamos falar sobre o formulário. É um gênero textual que possibilita a leitura e o preenchimento de informações. Então, quando a gente chega, geralmente, em departamentos pessoais ou vários lugares que a gente precisa deixar os nossos dados pessoais, temos lá um formulário para a gente preencher. E nesse formulário, ele vai lhe solicitar algumas informações onde você vai colocar, preencher essas informações para poder ficar armazenada. Então, essa é a função principal do formulário, que é armazenar esses seus dados. E ele pode ser usado para realizar uma inscrição, um cadastro simples, e é tão importante nos dias de hoje, praticamente tudo que a gente vai fazer, a gente precisa deixar lá um cadastro com os nossos dados. Se vai para a escola, a gente precisa fazer a matrícula. Então, vamos preencher um formulário. Esse formulário ele pode ser impresso, ele pode estar virtual, ser online, mas nós precisamos preencher e deixar lá nossos dados registrados e armazenados. Então, a gente precisa utilizar o formulário. E o formulário, ele pode ser encontrado impresso ou de forma virtual, como eu acabei de falar. Eu posso encontrar ele lá para preencher, vocês estão vendo aí sempre na tela essa prancheta com uma caneta e o papelzinho lá, e a gente recebe esse formulário e preenche, mas eu também posso utilizar virtualmente. Eu posso encontrar um formulário no computador, no notebook, no celular, e eu vou preencher também com os meus dados. Existem vários locais na internet onde a gente precisa acessar formulários e preenchê-los. Por isso é tão importante a gente ter conhecimento da importância desse gênero e de como fazer para preenchê-lo corretamente. É importante a gente conhecê-lo, tá certo? Por isso vocês precisam estar aí bem atentos
Porque no momento em que vocês precisarem se depararem com o formulário, vocês não terão surpresa, vocês já saberão fazer e já poderão fazer com tranquilidade. Bem como vocês podem também ajudar alguém da família de vocês que estejam precisando preencher um formulário e talvez apresente alguma dúvida. Então, veja como é importante a gente ter conhecimento dos gêneros textuais e deste gênero também, que é bem importante na vida das pessoas. Os formulários, geralmente, eles são usados para coletar informações básicas sobre as pessoas que o preenchem. E o que é que ele pede sempre? O nome completo, o sobrenome, né? Nome e sobrenome, número do documento de identidade, a profissão, o endereço de residência, o endereço comercial ou o número de telefone. Então, esses dados, geralmente, eles estão lá nos formulários. Quando você abre, você vai encontrar qual é o seu nome, e você já coloca seu nome completo. Como é que eu posso lhe encontrar? Aí você coloca o endereço. Como é que a gente pode falar? Qual o seu contato? Você coloca o telefone. Então, tudo isso aí você vai encontrar no formulário para você preencher. São os dados pessoais, individuais. É o seu dado, seus dados. Então, esse é o objetivo do formulário, coletar os dados pessoais para armazenamento e depois poder lhe encontrar ou saber que você preencheu aquele requisito, você fez aquela inscrição. Eu quero me matricular no curso de música. Então, eu vou lá, preencho meus dados, coloco lá no formulário direitinho e quando as pessoas precisarem me encontrar, elas já vão no banco de dados e vão encontrar as informações. Na hora que eu fui me matricular na escola, minha mãe, meu pai ou alguém responsável por mim preencheu esse formulário? Preencheu, ou preencheu diretamente, ou preencheu de forma online, porque vocês sabem que atualmente as matrículas são feitas online, né? Então é um formulário virtual, mas que você acessa e preenche lá seus dados, seu nome, o nome dos seus familiares, da mãe, do pai, do responsável e qual é a turma que você está matriculado, o nome da escola e por aí vai. Então, é o formulário que você precisa preencher para poder registrar lá o seu desejo de estudar na escola e em que turma você está. Uma inscrição necessita de um formulário, geralmente. E ainda vamos conhecer um pouquinho mais para que usamos os formulários. Ora, a gente pode usar o formulário no mundo digital, né? Eles são bastante utilizados também, como eu acabei de falar, sobre a matrícula. E antes de se registrar numa rede social, eu quero me registrar em uma rede social, quero fazer parte. Quando a gente abre lá, a primeira coisa que ele lhe pede são dados, né? Informações suas. E essas informações, elas vão estar lá em forma de um formulário. Lá você vai preencher seu nome, sobrenome, aí bota seu telefone, seu e-mail, às vezes geralmente pede para você colocar uma senha de acesso, que só você saiba, porque na próxima vez que você acessar aquela rede, vai estar lá, você vai necessitar daquela senha. Então, tudo isso são dados que serão coletados para usos posteriores, né? Toda vez que eu for acessar minha rede, está lá meus dados coletados, eu não vou ter que fazer isso toda vez. Eu vou fazer logo quando eu entrar na rede. Então, isso é um uso de um formulário. Antes de se registrar em uma rede, criar um e-mail. Também, quando a gente vai criar um e-mail, lá o provedor de e-mail pede isso, pede seus dados para que fique armazenado e você não precise fazer todas as vezes que você utilizar o e-mail. Ou então responder uma solicitação. Na internet, você vai precisar, como eu disse, preencher um curso, uma inscrição, alguma coisa, você vai lá, acessa e vai estar o seu formuláriozinho com os dados para você preencher. É necessário, para isso tudo que eu falei, é necessário preencher um formulário com os dados pessoais, para especificar qualquer um desses processos. Então, ele vai especificar direitinho o que você está querendo. Voltando a dizer, tanto no mundo virtual, quanto um formulário impresso. Ele também tem a mesma função e os mesmos objetivos, que é coletar os seus dados. Certo? E aí, eu trouxe para vocês um modelo de formulário, para a gente poder ver o que é que consta e ir tentando responder. Então, vamos lá. Neste formulário aí, veja lá, ele tem o cabeçalho, lá em cima na parte azul, e diz, é um formulário de pré-matrícula para um curso de teatro comunitário. Então, qual é o meu objetivo ao preencher esse formulário? Eu quero me inscrever no curso de teatro comunitário. Na parte de cima do formulário, eu já vou encontrar
Qual é o objetivo deste formulário? O que é que eu estou querendo com ele? Então, é um formulário de pré-matrícula. O primeiro dado que vem é o nome completo. Então, ele solicita ali em cima, na primeira linha, o nome completo da pessoa que quer se inscrever neste curso, né? Neste curso de teatro. Depois, ele pede a data de nascimento. Então, você vai primeiro colocar seu nome completo, depois você vai colocar a data de nascimento, colocando primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. Então, tá lá. Você nasceu no dia 11 de agosto de 2020. Olha, só teria um aninho, não é verdade? Mas seria isso. Colocar primeiro dia neste tipo aí, viu, que eu estou apresentando. Ele pode variar de acordo com as informações pedidas. E você vai ter que ler para identificar o que está sendo pedido. Formulário, leitura e preenchimento de dados. Eu falei logo no início da aula. Então, colocou a data de nascimento, aí vamos marcar qual é o sexo que você pertence. É o sexo masculino? Coloca M. É o sexo feminino? Coloca F. Depois o nome da mãe, o nome do pai, o endereço é importante você colocar, saber o seu endereço. Vocês sabem o endereço de vocês? Se vocês não sabem, pergunta aí a alguém da tua família, a mamãe, o papai, pessoa responsável, porque é muito importante a gente saber o nosso endereço. Serve para várias coisas e principalmente para localizar você. Então, você coloca ali o seu endereço, rua tal, avenida tal, bairro tal, cidade. Depois, você coloca lá, completando o endereço, você vai botar o número da sua casa. Então, primeiro a rua, depois o número, e aí vem o bairro. Em qual bairro você mora? É em Recife? É no bairro de Boa Viagem? É no bairro de Ibura? É no bairro de Santo Amaro? Não sei. Você preenche de acordo com o bairro que você mora. E aí, depois a cidade. A cidade é Recife? Então coloca aí Recife. Não é Recife? Coloca outra cidade. Mas você vai botar o endereço, começando pela sua rua ou avenida, depois o número de sua casa, o bairro, a cidade e o estado. Qual é o estado que nós estamos? É o estado de Pernambuco. Então coloca aí na informação do estado de Pernambuco, cidade, Recife ou outra, a que você morar. E o seu e-mail. Ora, você tem e-mail? Coloca o e-mail. Não tem o e-mail, às vezes essa informação é obrigatória e às vezes não. Mas o e-mail é uma forma muito importante de se comunicar. Então, hoje em dia, praticamente todo mundo tem uma conta de e-mail, que foi assunto da nossa aula de língua portuguesa. Já falei sobre e-mail, já falei como ter um e-mail. Então, se você ainda não tem, veja aí como fazer o e-mail para que você possa preencher qualquer formulário. Quando pedir o e-mail, se você estiver preenchendo, você já vai saber qual é o seu e-mail. Então, coloca o e-mail. O RG é o registro geral, é a carteira de identidade. Vocês têm carteira de identidade? Pronto. Neste local onde tem RG, que significa registro geral, vocês vão colocar o número da identidade. E o CPF, não é? O CPF também, você vai colocar aí os seus dados do CPF. Tá certo? E o telefone para contato, né? Antigamente a gente colocava muito o nosso telefone residencial. Hoje em dia não tem tantas pessoas com telefone residencial, a maioria tem telefone celular. Então, você coloca aí o número do telefone que você tem, que você possui. E se você não tiver o telefone, você vai colocar o número para contato de uma pessoa conhecida que possa te dar o recado. Então, na verdade, esse número aí é um número de contato. Então, veja que este formulário que eu trouxe, esse exemplo, ele tem informações bem pessoais, né? São as principais. As principais informações a seu respeito. É claro que existem formulários maiores com outras informações, dependendo do objetivo a que se propõe, né? Neste caso aí era um formulário de pré-matrícula, e inclusive para o curso de teatro, e ele trazia apenas as informações principais para que a pessoa que está ministrando o curso pudesse lhe encontrar no momento necessário.
Tá certo? Então, informações bem básicas a seu respeito, seu nome, seu endereço, seu telefone, o nome dos seus responsáveis, né, da sua mãe, do seu pai, porque esses dados, eles são importantes para encontrar a pessoa, que é o objetivo principal de um formulário, guardar seus dados para o momento em que seja necessário lhe solicitar, lhe encontrar. Vamos lá. E aí, vocês já conheceram o que era um formulário, aprenderam a preencher, viram quais eram os dados que faziam parte de um formulário e agora a gente vai para o questionário. Ah, tem diferença? Tem sim. Tem diferença de um formulário para um questionário. Vocês viram que no formulário eu não fiz assim uma pergunta direta. Você gosta disso? Você quer aquilo? Não fiz perguntas. Eu apenas solicitei, mostrei a vocês que um formulário solicita os seus dados, né? Você vai armazenar informações a seu respeito, mas são aquelas informações pessoais que a gente não precisa estar respondendo alguma pergunta pessoal, vamos dizer, ou alguma pergunta sobre algum tema, a sua opinião sobre algo. Geralmente, isso a gente vai encontrar nesse gênero textual aí, no questionário. Tá certo? Então, agora que nós já conhecemos o formulário e já sabemos responder que já sabemos para que serve, vamos falar de questionário? Vamos lá. Ó, o questionário é um conjunto de perguntas que se faz para obter informação de pessoas ou grupos com um objetivo específico. Então, ele tem um objetivo, não é aleatório, não é à toa. Eu não fico fazendo pergunta sem ter nenhum objetivo, sem nexos. Eu preciso ter um objetivo. Esse questionário serve para isso. Então, as perguntas serão direcionadas para tal coisa, tá certo? Então, veja bem, vamos ver um pouquinho mais sobre questionário, tá? Os questionários, eles podem ser impressos e também podem ser encontrados em sites de web, páginas de redes sociais, por telefone, entre outros. Então, existem várias maneiras de você responder a um questionário. Ele pode ser escrito, você vai lá preencher, ele pode ser online, você preenche no computador ou no celular, ou ele pode ser alguém lhe fazendo um questionário, passando as perguntas por telefone e você respondendo. Por exemplo, vamos dizer que você esteja em casa e alguém liga para perguntar se alguém da sua família já se vacinou ou se alguém foi acometido pela Covid-19. E ele vai fazer perguntas referentes a este tema. Ou também pode ligar perguntando sobre determinado assunto, para que se possa conhecer, por exemplo, sobre gostos pessoais da família e coisas assim. É possível que isso aconteça, pode ser feito por telefone. Geralmente, a maioria dos questionários, elas estão feitas as perguntas lá impressas ou também virtualmente. Mas existem várias maneiras desses questionários serem apresentados, com o objetivo de questionar suas informações, questionar sua opinião sobre determinado fato. E vocês observem aí na imagem que eu trouxe, né, que ele está respondendo um questionário com carinhas. Tem 3 carinhas e essa carinha provavelmente quer saber o nível de satisfação sobre alguma coisa. Existem muitos questionários que se apresentam assim. Então, como eu já falei, os questionários online ele pode ser usados também para saber a opinião de leitores e seguidores sobre determinado tema. Então, você acessa um site, um determinado site, e você vai encontrar lá um questionário que vai querer saber a sua opinião sobre aquele tema, através de texto ou através de figurinhas, como a gente viu na tela anterior. Eu quero saber sua opinião a respeito de assuntos, de determinados assuntos, e eu vou responder lá o meu questionário. Esses são todos os questionários assim, professora Mauricéia? Não, são modelos, exemplos. Existem vários tipos de questionários que vocês vão se deparar por aí, que vocês vão encontrar. E vocês já vão saber qual é o destino, para que é que se destina um questionário. Através dos questionários, né, desse tipo de questionários, é produzido conteúdo baseado no desejo do público. Então, quando você entra lá no questionário virtual e ele pergunta a sua opinião do que você gosta, se você gosta de tal filme, se você gosta de tal música, ele está querendo armazenar dados para saber os gostos das pessoas naquele determinado tema, a sua opinião, o seu interesse.
É por isso que lá as perguntas serão bem direcionadas para isso. Como já falei, não é uma coisa geral. Cada questionário tem o seu objetivo. Tá? E aí vamos ver o que é que um questionário geralmente vai encontrar. O tema do questionário, né? Eu estou respondendo esse questionário para quê? As instruções de preenchimento, vai estar lá dizendo, você precisa preencher o questionário, marca um X, ou coloque a letra, vai instruir você como preencher o questionário, como responder este questionário. E depois vai colocar lá a introduçãozinha explicando, mais ou menos lá, explicando o objetivo de estar ali fazendo, de estar ali aplicando aquele questionário. E por fim vem as questões, as perguntas. Então o questionário vai estar lá trazendo essas informações para você, para que você fique ciente de qual é o objetivo de estar respondendo perguntas. Observe que eu estou falando o tempo todo sobre responder perguntas. Lá no início da aula eu perguntei, vocês gostam de responder perguntas? Então, um questionário você vai responder perguntas, tá certo? Olha aí, vamos nessa. E aí, existem diferenças entre o questionário e o formulário. Falamos sobre o formulário no início da aula, falamos sobre o questionário e agora a gente vai pensar um pouquinho, eles são iguais? Eles são diferentes? Eles armazenam dados das pessoas, opiniões das pessoas, mas eles têm diferença sim. E eu já falei, inclusive, sobre essas diferenças. Durante a nossa aula eu fui pontuando e falei a vocês qual eram as diferenças. O formulário é um instrumento formado por uma coleção de perguntas que são respondidas no intuito de coletar dados. Na verdade, as perguntas, elas trazem mais, assim, para você colocar informações. Ela não vai pedir, no caso, a sua opinião, o que você acha disso ou aquilo. Os dados são bem específicos, não é? Como eu mostrei lá naquele modelo de formulário, lá vai estar solicitando dados bem pessoais, bem específicos sobre o que o formulário se destina. E o questionário, professora Mauricéia? O questionário é uma técnica de investigação composta por um número grande ou pequena de questões apresentadas por escrito, que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. Então, alguém vai aplicar um questionário para você, querendo ter uma informação específica sobre aquele tema. Essa é a diferença do questionário para o formulário. No caso do formulário, os dados já estão lá, né, postos, e você vai preenchendo com, às vezes, sobre seus dados pessoais ou outras informações. No caso do questionário, ele vai fazer perguntas específicas sobre o que você acha em relação àquele tema. Esse é o questionário. Vai apresentar uma coleção de perguntas bem específicas, bem direcionadas. Então, a gente trabalhou hoje formulário e questionário. Dois gêneros textuais que falam sobre informações, sobre perguntas. Vocês compreenderam direitinho? Vocês conseguiram acompanhar a aula de hoje? Esse tema com certeza vai ser mais explorado durante as aulas aí na escola com a professora. Mas é importante que vocês prestem atenção, porque quando a professora falar para vocês assim, olha, hoje nós vamos trabalhar o gênero formulário. Ah, eu já assisti essa aula com a professora Mauricéia lá na Escola Digital e vocês já estarão por dentro do assunto, vocês já estarão sabendo responder, já estarão podendo falar desse gênero. Então, é importante prestar atenção nas nossas aulas, hein? É importante acompanhá-las. E como eu já disse em outras vezes, se vocês tiverem como, façam anotações dos assuntos trabalhados aqui, para que vocês possam depois estudar melhor, acompanhar melhor o assunto e já levar essa base para as aulas na escola, né, de vocês, na sala de aula. E por falar nisso, antes da gente começar a nossa revisão, eu queria agradecer a vocês que têm assistido às aulas, a vocês que têm acessado o canal. A gente tem recebido assim comentários muito legais sobre as aulas, então continue assistindo, continuem participando, estejam aí presentes e façam os comentários de vocês, porque isso é bom para que a gente saiba o que é que vocês estão achando de nossas aulas. Vocês estão gostando? Que legal! Vamos para a revisão? Tema de hoje, formulário e questionário. E eu falei que
Os formulário é um documento onde são preenchidos dados e informações que permitem a formalização das comunicações, o registro e o controle de determinadas atividades. Então, eu aplico o formulário quando eu quero trazer alguma informação a seu respeito, resgatar alguns dados sobre vocês, fazer um conhecimento de você, para que eu possa, posteriormente, encontrar esses dados e poder solicitar você para alguma atividade. Então, o formulário, ele tem esse objetivo, armazenar dados sobre as pessoas. E os questionários são recursos com campos preenchíveis, utilizados para a coleta de dados, são instrumentos de coleta de grande importância para a sistematização de informações. Por quê? Porque eles perguntam coisas mais pessoais, mais diretas para as pessoas. E como eu já disse a vocês também, os questionários, eles fazem essas perguntas, não precisa ser apenas escrita, não precisa ser lá no mundinho virtual, elas podem ser feitas de diversas maneiras, mas o objetivo principal é essa, a questão de conhecer um pouco as pessoas, de saber a opinião das pessoas a respeito de determinado assunto. Então, sabendo disso tudo, a gente agora vai para os nossos desafios, porque vocês sabem que sempre ao final da aula eu trago uma atividade proponho uma atividade para vocês, proponho um desafio. E geralmente esse desafio vem em forma de uma questão de múltipla escolha, não é? Sobre o tema trabalhado, para que vocês possam pensar um pouquinho e responder. E aí a primeira perguntinha hoje é essa. Um instrumento usado para coletar informações e dados pessoais de uma pessoa é chamada de entrevista, questionário ou formulário? Eu tenho certeza que vocês não vão nem pensar muito para poder responder essa questão, porque a gente falou, repetiu, falou de novo, falou várias vezes. Então, qual é o instrumento usado para coletar informações e dados pessoais de uma pessoa? A resposta é formulário. Exatamente. Vocês acertaram? Formulário é o instrumento que nós utilizamos para armazenar dados pessoais de alguém. E nossa próxima pergunta diz assim: um questionário é utilizado para... Ele quer saber qual é o objetivo do questionário. E na alternativa 1, diz: o questionário é utilizado para determinar um conhecimento de pessoas ou grupos através de perguntas impressas ou virtuais. Ou é um instrumento para coletar informações pessoais, como nome completo, endereço e outros. Para que é que serve um formulário ou um questionário? A gente viu o formulário na pergunta anterior e vimos para que servir, qual era o objetivo, né? Que ele armazenava dados. E agora, a pergunta é sobre o questionário. O questionário serve para quê? Para que é utilizado um questionário? Se você prestou atenção, você sabe me responder, né? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida que você sabe que a resposta para esta pergunta é a alternativa 1. Determinar um conhecimento de pessoas ou grupos através de perguntas impressas ou virtuais. Não foi isso que nós falamos sobre questionário? A gente não disse que o questionário era uma coleção de perguntas que servia para saber a opinião das pessoas sobre determinado tema? Então é isso aí, exatamente. O questionário serve para isso. A gente vai perguntando através de um questionário impresso, a gente acessa o computador para preencher esse questionário, ou a gente responde por telefone, mas o objetivo principal é responder perguntas. No formulário, o objetivo principal é colocar lá nossos dados, armazenar os dados direitinho. Olha só, vocês assistiram nossa aula de hoje, língua portuguesa, 4º ano e acelera. Nosso tema de hoje foi 2 gêneros textuais, formulário e questionário. Eu tenho certeza que vocês assistiram, prestaram atenção e gostaram da aula. E principalmente vocês aprenderam a preencher um formulário e identificar um formulário de um questionário. Então, diante disso tudo, eu queria agradecer a atenção de vocês e me despedir deixando para vocês aqui um grande abraço e até
a próxima aula.